Provérbios 24, versículo 10, diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Você vê que no momento difícil, no momento de fraqueza, a nossa primeira reação é o quê? É o desânimo, é o choro, é o desespero. Vem uma fraqueza, vem um desânimo. Nos sentimos impotentes diante daquela situação. E isso atrapalha, isso não ajuda, isso não resolve o problema, a situação. Pelo contrário, piora. Porque coloca você numa zona de desânimo. A Bíblia fala que quando Davi e o seu soldado regressaram de uma batalha, eles encontraram a sua cidade completamente devastada, queimada. As mulheres foram levadas cativas, levaram tudo, acabaram com tudo. Davi viu todo o sonho dele se transformar em cinza. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1, diz assim: e sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul e Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos que estavam nela, tanto pequenos como grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz, levantaram a voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Quem já chorou aqui até perder as forças? Chorar mesmo, até perder as forças. A situação era tão crítica, era tão assustadora, tão apavorante o que eles viram, que eles choraram até perderem as forças, até não ter mais forças para chorar. E o desespero era tão grande que eles, de certa maneira, eles começaram a responsabilizar Davi pelo que estava acontecendo. Você sabe que existem pessoas, até mesmo dentro da tua própria família, que quando as coisas não derem certo, elas vão responsabilizar você. Ainda que a culpa não seja tua, ainda que você não tenha nada a ver com isso, elas vão responsabilizar você. É muito comum você ouvir isso, a falta de autorresponsabilidade das pessoas. E é por isso que você vê, por exemplo, a mulher jogando a culpa do fracasso do marido, o marido jogando a culpa do fracasso da mulher, o filho jogando a culpa do fracasso dos pais, os pais dizendo que a vida deles não foram por causa dos filhos e vice-versa. Ou seja, pessoas que não são autorresponsáveis, que na hora que as coisas vão mal, elas querem buscar um culpado. E o momento aqui não era um momento para buscar culpados, não era momento para responsabilizar pessoas, o momento não era esse. O momento era momento de oração, era momento de consultar Deus, era momento de buscar direção, era momento de união, de unidade, de se unir. Não era momento de dividir. Você pode ter certeza que quando vem uma luta, duas coisas sempre acontecem: ou a unidade ou a divisão.
E você tem que promover a unidade. No momento difícil, ou vem a paz, ou vem o desespero. Você tem que ser o que promove a paz. E não o desespero. Porque às vezes a situação já está difícil e a pessoa ainda piora. É aquela pessoa que fica jogando lenha na fogueira. A situação já está difícil, a situação já está caótica, a situação já está crítica, a situação já está desesperadora. E a pessoa, ao invés de levar ânimo, ela leva o desânimo. Ao invés de unir, ela divide. Só que Davi, diante daquilo, Davi não temeu. Mas Davi consultou a Deus, buscou direção. Aprenda uma coisa. Não é a velocidade, é a direção. Às vezes a pessoa acha, você ouve muito, você tem que agir, você tem que agir, você tem que agir. Cuidado, porque não adianta você agir sem direção. Não é a velocidade, não adianta ser veloz e não saber para onde está indo. Está perdido, não adianta. Não adianta. Davi, ele consultou a Deus. Você acha que as emoções de Davi não estavam ali balançadas? Claro que estava. Você acha que Davi não se abalou emocionalmente? Claro que sim. Até porque as suas mulheres, os seus filhos também foram levados. Davi estava no mesmo barco que eles. Só que Davi, naquele momento de tensão, com as suas emoções abaladas, Davi não agiu no impulso. Ele poderia ter pegado os soldados e dito: olha, vamos atrás deles. E sair sem direção nenhuma. Você imagina o desgaste, já tinha um desgaste emocional, o desgaste físico, porque eles vieram de uma batalha. Já tinha toda aquela situação, o desespero, a dor de perder a família. Você já imaginou se Davi sai de maneira desordenada, sem direção, vá para lugar nenhum? Imagine o que iam fazer com ele. Se ele sai de qualquer maneira. Mas Davi consultou a Deus. Davi buscou direção em Deus. Ele foi a Deus, pedindo a Deus direção, se ele deveria ou não consultar, se ele deveria ou não perseguir os inimigos. No versículo 6, ele diz assim: e Davi muito se angustiou. Davi estava o quê? Angustiado. Porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa de seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi, repita comigo, se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Ou seja, ele se fortaleceu em Deus. Você tem que buscar força em Deus. Está difícil? Busca força em quem? Em Deus. Ele se fortaleceu em Deus. O povo querendo apedrejar ele, aquela situação tensa, mas ele se fortaleceu em Deus, ele buscou força em Deus. Então, versículo 7, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-lo-ei? E lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Ou seja, ele buscou direção em Deus, ele consultou a Deus, ele disse: Senhor, eu devo perseguir esse bando ou não? Eu vou alcançá-los ou não?
Tem jeito ou não? E Deus falou: Davi, vai, porque eu estou com você. Pode ir, porque você vai alcançar e tudo você vai libertar. Pode ir, Davi, vai. E Davi foi. No momento difícil, duas coisas importantes. Primeiro, é buscar forças em Deus. Segundo, é consultar Deus e pedir a Ele direção. Não haja de cabeça quente. Não tente resolver do seu jeito. Porque tem situações que quando você não busca direção em Deus, você piora. Querendo resolver sem a direção de Deus, você vai lá e piora a situação. A situação fica pior do que já estava. Então, nada melhor do que consultar a Deus e buscar a direção dele para a sua vida. Amém? Nos ajuda, meu Deus, a ser forte. Existem situações, meu Pai, que nos fazem chorar. Existem situações, meu Pai, que nos desestabilizam emocionalmente. Situações que nos abalam, que mexem com a gente. Situações, meu Pai, que acontecem para nos jogar no chão, para nos jogar, meu Deus, na lama. Mas nos dê forças, meu Pai. Nos dê força, meu Deus. Não nos deixe nos entregar à tristeza, ao choro, não, meu Pai, porque há momentos que nós temos que calar a voz de choro, há momentos que nós temos que nos posicionar, há momentos que nós temos que orar, consultar, buscar direção e agir. Chorar não vai mudar a situação, se entregar à fraqueza, se entregar ao desânimo não vai mudar, meu Pai. Então nos dê direção, fortalece a nossa fé. Meu Deus, não nos deixe desanimar, não nos deixe olhar para trás, não nos deixe enfraquecer, desanimar. O Senhor é a nossa força, o Senhor, meu Pai, é a força que nós precisamos para lutar, para vencer as nossas guerras, as nossas batalhas, que, diga-se de passagem, são muitas lutas. É luta na família, é luta no trabalho, é luta o tempo todo, meu Pai. Mas que o Senhor venha nos dar força, porque a nossa vitória vem de Ti. É o Senhor quem nos garante a vitória. O Senhor é a nossa força, é a nossa esperança. O Senhor é a luz no meio da escuridão. O Senhor é o pão vivo do céu, que fortalece as nossas forças. Oh, meu Pai, fortalece essa pessoa. Não deixa ela desanimar, não deixa ela olhar para trás, não deixa ela enfraquecer, não deixa, meu Pai. Tem pessoas caindo em depressão depois de uma perda, pessoas caindo numa tristeza profunda. Oh, meu Pai, não permita que isso aconteça, mas fortaleça, levanta o caído, fortaleça o fraco, dê ânimo àqueles que estão desanimados. Levanta esta pessoa. Pois eu entrego, meu Pai, a vida desta pessoa em Tuas mãos, em nome de Jesus.